Olá, queridos, Shalom Lecolam, aqui quem vos fala é Felipe Cunha, mais uma vez trazendo um vídeo de conhecimento, de instrução para a vida dos ouvintes. Quero falar hoje neste vídeo sobre a base da fé messiânica, monoteísta, vamos colocar desta forma. Qual é a base da fé messiânica, a fé dos discípulos de Yeshua? Toda construção tem uma base, né? Eu tenho aqui a casa que eu moro, que é nossa, que nós construímos aqui praticamente toda a casa, desde o seu fundamento. Só uma parte que já existia, mas a outra parte nós construímos desde a fundação, né? Há pouco tempo fiz o muro e tive que fazer a fundação para o muro. E qual é a fundação para o muro? É o que sustenta a estrutura, né? Tive que, quem entende obra vai entender a linguagem. Abrir sapata, com radier, com coluna. Você vai entender a minha linguagem. Então, qual é o fundamento da fé? O que sustenta a fé messiânica? Os pontos, o principal, o que vai ser o alicerce. Primeiro, o eterno é um. Na fé messiânica, da comunidade messiânica de Yeshua, que na realidade, Yeshua não veio fazer a nova aliança, ele veio restaurar a aliança. Qual é a base da fé dos discípulos de Yeshua, chamados, né, em hebraico de Netzarim, os nazarenos, tá? Os do caminho, conforme o livro de Atos vai falar. Qual era a base dos discípulos de Yeshua, Pedro, João? Qual era a base para eles? Qual é a base que foi ensinado? Nós não podemos mudar o alicerce, entende? Se existe uma construção, o alicerce é aquele. Eu não posso alterar aquele alicerce. Só se for construir uma nova construção, eu tenho que então fazer uma nova base. Então, a base de Yeshua é a base que está na Torá. Então, ele não muda, tá? A base. A base é que o Eterno é um. Eu vou mostrar na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28, um escriba, um especialista do hebraico e da Torá, um tradutor, um conhecedor do hebraico, um conhecedor da lei, pergunta para Yeshua qual era o principal de todas as mitzvot. De todas as mitzvot que o Eterno deu ao homem, né? Aqui esse é o contexto. O escriba diz, Yeshua, qual é o principal de todos os mandamentos que o Eterno deu ao homem? Qual é o principal? E Yeshua vai responder no versículo 29, ouça Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Esse é o texto original. Amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba lhe disse, muito bem, Rabi. Detalhe, o escriba diz para Yeshua, Rabino, Rabi, aqui o texto em hebraico, coloca-o como Rabino, Rabi. E diz assim, tens razão em dizer que ele é único, né? No texto hebraico está que ele é um, e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda inteligência, com toda a força. Amar o próximo como a ti mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Veja o detalhe que Yeshua disse. Vendo Yeshua, que ele responder com inteligência, disse-lhe, tu não está longe do reino de Elohim. Bom, Yeshua responde que o principal de todas as mitzvot é amar o Eterno com todo o seu ser, de todas as formas que possa amá-lo, com a alma, com o corpo, com o pensamento, com o financeiro, amar o Eterno totalmente. No texto hebraico é amar leve coração, nefesh, alma, meode, meodeha, com tudo, com todas as suas forças, com
com tudo que você tem, né? Esse tudo fala da totalidade do que você pode fazer, certo? Então aqui Yeshua está respondendo a um especialista da Torá, e o especialista da Torá vai dizer: respondeste bem, né? Disse para Yeshua: muito bem, tens razão em dizer. Então Yeshua, a resposta de Yeshua é: o reino de Elohim está longe de você. Yeshua está enfatizando essas mitzvot que já eram ensinadas ao povo de Israel desde a época de Moisés. Então esses mandamentos já eram ensinados, tá? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Devarim, Deuteronômio 6,4, você vai ver escrito desta seguinte forma: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Adonai é o nosso Eloheinu, é o nosso Deus, tá? Então veja só, Yeshua está ensinando que o principal mandamento é amar o eterno e o segundo, o próximo. Se você pega as tábuas da lei, você vai ver algo interessante. Uma das tábuas da lei narra os mandamentos concernentes ao eterno. Anohi Adonai Elohecha. Se você pega o texto em hebraico, o eterno está dizendo: eu sou o Deus de vocês, né? Numa linguagem de hoje. Eu vos tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Não use o meu nome em vão. Guarda o meu dia de Shabat. Veja que a primeira tábua da lei começa falando do eterno. A segunda tábua da lei trata do próximo. Na realidade, Yeshua faz uma midrash da lei do eterno. Porque desde o princípio, o eterno ensina a amar a ele e o próximo. Isso não é uma mitzvah do Novo Testamento. Isso é uma mitzvah da Torá. Amar o eterno e amar o próximo foi a instrução que o eterno deu no Monte Sinai, quando o povo de Israel estava ali para receber as instruções. Então aqui, justamente o escriba está perguntando: qual é o principal mandamento de todas as mitzvot, de todos os mandamentos que foram dados ao povo de Israel? É nesse contexto que esse escriba está perguntando. Qual é o principal de todas as mitzvot que é dado a um homem, que é dado à nação de Israel? E Yeshua disse: o principal é amar o eterno e o segundo, o próximo. Justamente o que o eterno, desde a época do Sinai, ensinara ao homem, que é amar o eterno e amar o próximo. Dos mandamentos que o eterno dá ao homem, ele dá mandamento concernente a ele, falando dele, o culto para ele. Mas o eterno também fala: ame o seu próximo. Então, não adultere, não mate, seja justo com o seu próximo, tenha balanças justas. Então a Torá é mandamento que diz para amar o eterno e mandamento que diz que é para amar o próximo. Isso é Torá, irmãos. Isso é as instruções do eterno. Então a base da fé messiânica é: só existe um Deus. Nós não acreditamos em trindade. Nós acreditamos no único e verdadeiro Elohim, que é o eterno. O eterno envia o seu filho, que é gerado dele próprio, não é unicismo e nem é trindade. É o eterno que traz à existência o filho e traz existência ao mundo. Pois o próprio apóstolo Paulo diz: dentro de Deus, do eterno, do bendito seja ele, vivemos e existimos. Então a base da fé é acreditar em um único Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Bom, e crer que Yeshua é o Mashiach. É aquele que Moisés citou na Torá. O profeta semelhante a mim. O que Moisés era, irmão? Moisés, irmãos, o que ele era? Ele não era um instrutor da Torá? Ele não era um representante do Eterno na terra que veio dar as instruções, que tirou o povo do Egito? Ele ensina a Torá ou ele fala contra a Torá? Ele ensina a Torá. Então o que Yeshua veio fazer? Yeshua veio ensinar as mitzvot do Eterno. Yeshua veio ensinar a verdadeira interpretação dos mandamentos.
Yeshua veio resgatar o homem das trevas para a luz, dar condições a ele, através da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, do homem viver, de um homem conseguir cumprir essas mitzvot. Veio pagar o preço pelas nossas transgressões. Veio pagar pelos nossos pecados. Que essa mensagem traga luz para a sua vida. Que não existe techuvá sem acreditar que o Eterno é um. Então, precisamos entender que a base da fé messiânica é acreditar que o Eterno é um. Acreditar como Mashiach, como mediador, não como Deus. Yeshua em nenhum momento se declara o Pai. Sempre Yeshua diz que tudo o que disse foi dito pelo Pai para que ele dissesse apenas o que o Pai autorizou a lhe dizer e foi submisso e foi até morte de cruz. O apóstolo Paulo diz, em forma de Deus, não usurpou ser igual ao Eterno. Em forma de Deus ele veio na autoridade, sendo um Elohim. Elohim, um título de autoridade, tanto para homens ou para divindades. No Strong isso é claro. Né? O dicionário Strong mostra que a palavra Elohim, o título, ele pode ser empregado para o Eterno como para homens de grande autoridade, assim como os juízes eram chamados de Elohim. Os reis, né? Moisés, eram chamados de Elohim. Homens com extrema autoridade, muita autoridade mesmo. Então Yeshua, ele vem para ensinar os mandamentos do Eterno, ser luz para os gentios. Em nenhum momento ele anula a lei, conforme diz algumas vertentes cristãs. Em nenhum momento ele anula as palavras que o Pai determinou e ensinou. Desde o princípio o Eterno vem dizendo, ame a Deus o próximo. Tá? E Yeshua vem enfatizando isso, uma midrash que ele faz, é uma interpretação. Ele pega as tábuas da lei e ele entende claramente que as mitzvot resumidas significa isso. Então, porque você ama o próximo, você não adultera, você não mente para o seu próximo, você não trai o seu próximo, você é honesto com o seu próximo. Se você ama o Eterno, você não acredita em outros deuses, então você não se prostra diante de outros deuses, você não serve a outros deuses. Então Yeshua, na realidade, ele resume as mitzvot, mas o leitor tem que entender que ele resumir, ele não está anulando os mandamentos. A Torá traz explicações detalhadas dos mandamentos, Yeshua apenas resume aquela totalidade, todos aqueles mandamentos, trazendo uma ideia de duas mitzvot que cumpriria as outras. Então, na realidade, Yeshua em nenhum momento foi contra a Torá. Yeshua, na realidade, por ser rabino, né, ele era um ensinador da Torá. Senão ele não teria o título de rabino, que é de mestre. Mestre da Torá. Entenda uma coisa. Desde o princípio, Yeshua ensina os mandamentos à nação de Israel. Tanto que ele vence Satã naquele debate, naquela tentação de Yeshua, usando a Torá. Tá bem? Bom, então, nós acreditamos que Yeshua, ele é filho do Eterno, ele não é o Eterno. E o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, porque nos textos hebraicos nós encontramos Ruach Elohim, ou Ruach Adonai, ou Ruach Yud He Vav He, nome do Eterno. Às vezes é traduzido por Espírito do Senhor, ou Espírito de Deus na língua portuguesa. Mas no hebraico é Espírito do Santo, ou da Santidade. É o Eterno. Tá? É a presença do Eterno se manifestando. Não é uma terceira pessoa da Trindade. Tá bom? Trindade foi ensinada por padres. Tá? Já numa religião que sai daquele fundamento que eu ensinei no começo. O nosso fundamento é igual eu fiz aqui na minha casa. Eu fui fazer um muro, um quarto, eu tive que fazer sapatas. Então, foi feito sapatas, foi feito radier, colocada a coluna, foi enchido de concreto, virou a base. Eu não posso alterar essa base só se eu construir uma nova construção. A base é essa, eu construo por cima, eu vou construindo, eu posso fazer 2, 3 casas em cima, porque eu fiz um fundamento. Estava bem fundamentado ali a construção. Então, da mesma forma, os fundamentos dados pelo Eterno nos primórdios, Yeshua não alterou nada. Ele continua enfatizando, o Eterno é um. Em nenhum momento Yeshua se coloca como o Eterno
Yahuwah, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele sempre diz, vim porque meu Pai me enviou. Meu Pai me enviou a vós. Ele nunca disse, eu sou Deus na terra. Ele nunca disse isso. Ele nunca afirmou isso. Por que colocam palavras na boca que ele não disse? Se ele fosse o Deus de Israel, ele teria dito, eu sou o Deus de vocês, que aparecia no Sinai. Só que a Torá diz que nós não podemos ter uma figura humana para representar o Eterno, porque o Eterno disse, eu não apareci a vocês por imagem nenhuma. Então os judeus aprendem desde pequeno que não existe uma imagem humana que possa representar o Eterno. Por isso que eles não acreditam na pregação dos evangélicos, porque não está fundamentada na Torá e não tem base na Torá. Porque a Torá diz que o Eterno é invisível, só uma voz os israelitas ouviram, eles não viram imagem nenhuma. E a mitzvah diz, ensine os seus filhos aos seus netos, para que não se esqueçam em toda a sua vida que o Eterno não apareceu para vocês em imagem, nenhuma imagem representativa. Tá? O Eterno não tem imagem representativa. Ele é além de tudo isso que nós vemos ou não podemos ver. Amém? Então, nós acreditamos, a base da fé messiânica é acreditar que o Eterno é um, acreditar que o Yeshua é filho do Eterno, e quando eu acredito no Eterno, eu deixo de acreditar na Trindade ou no unicismo. Quando eu acredito no Messias, eu acredito no Messias intermediário, não num Deus na Terra. E quando eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na emanação da presença do Eterno, que vem me dar autoridade e poder para que eu consiga a viver a Torá. Tá? Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos daria o quê? Poder. Esse poder expulsa demônio, esse poder escreve nos nossos corações a Torá. Então, entendendo que Yeshua é aquele que nos dá a presença do Eterno, através dele recebemos a fé nele, acreditar nele, nós recebemos a lua sobre a nossa vida, então conseguimos cumprir a Torá. Essa é a base principal da fé messiânica, né? O fundamento não muda, o Eterno continua sendo um, e eu estou usando até mesmo aqui o Novo Testamento, chamado de Novo Testamento, que nós não chamamos de Novo Testamento, nós chamamos de Ketuvim Netzarim, né? Escritos dos nazarenos, ou dos discípulos de Yeshua. Nazarenos, Ketuvim Netzarim, os nazarenos, os do caminho, os discípulos de Yeshua, os apóstolos, né? Os escritores dos escritos. Amém? Essa é a base da fé messiânica. O Eterno é um. Ele é identificado pelo seu nome, né, que hoje existem várias possibilidades. Nós falamos Yahuwah ou Yahu. Né? A Bíblia de Jerusalém, né, que eu estou usando aqui, traz a expressão Yahvé, mas Yud Rei Vav Rei vem do verbo Havá, o verbo ser, é aquele que era, aquele que é aquele que há de vir, aquele que se manifesta da forma que quiser se manifestar, o Criador. Basta você viver esta base, você está iniciando a Teshuvá. Se você não tem esta base de crer que o Eterno é um e que o Filho é o intermediário desta aliança, dessa renovação da aliança, se você não crer desta forma e você crê em Trindade e você ainda está inserido numa fé fundamentada nos pais da igreja, nos padres, isso não é Teshuvá. Teshuvá é você voltar a Deuteronômio 6,4, a fé monoteísta de Abraão, de Isaac e de Jacó e do próprio Mashiach, que disse que o pai dele é um e não existe outro igual ao pai dele. Yeshua, o intermediário da aliança, que nos concede a Ruah para que possamos viver os mandamentos do Eterno, porque por si só nós somos deficientes, nós somos fracos, nós somos corruptos, né? Nós em si mesmo não temos a condição de viver a fé genuína, não podemos exatamente cumprir todas essas mitzvot, tá? Mas o Eterno nos concede através da fé do Filho dele, né? A Ruah, que escreve nos nossos corações, muda a nossa vida, tá? Por isso conseguimos retornar. Se não fosse o Eterno, não iríamos retornar. Ele próprio disse no profeta Ezequiel,
Eu mesmo vou atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ponto fundamental da fé messiânica é esta. Tá? Eu sou Felipe Cunha, por muitos anos estive na igreja evangélica, fui diácono na Assembleia de Deus, separado evangelista, mas encontrei o meu caminho quando o Eterno mandou estudar as cartas paulinas. O Eterno usou a minha esposa e disse: estude as cartas de Paulo, comece por Atos, vou te mostrar coisas ocultas e grandes que tu não sabes. Jejuei 3 dias por ordem de Yahweh, e desde aquele dia o Eterno abriu os meus olhos, como Paulo, que as escamas caíram dos olhos dele. Assim foi comigo. Isso pode acontecer na tua vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Talvez uma pessoa ainda não conhece a fé genuína, que está na Bíblia, mas as pessoas não leem da forma correta e na perspectiva correta. Yeshua era um rabino, não era um pastor, não era um padre. Esse termo pastor como líder religioso não existe nos tempos bíblicos. Tá? Na realidade é uma linguagem figurada, a imagem do pastor, de líder. Mas não existe um cargo na época, existe rabino. E rabino, na realidade, é um professor da Torá. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Os amigos da Teshuvá, um grande abraço em nome de Yeshua. Yahweh Elohim vos abençoe nessa caminhada. Que Cristo, Mashiach, Elohim, o Messias, vai voltar. Estamos aguardando o retorno do Mashiach Yeshua. Shalom Lekolam.